Olá, sextuana, que é a professora Tayana. Vamos iniciar mais uma aula de história, né? Essa é a nossa quarta aula. Na nossa última aula, nós vimos aí o capítulo 2. Falei para vocês, relembrei com vocês, né? O chamado termo povos do crescente fértil. Vimos aí que o Egito, quando se fala em povos do crescente fértil, estou sempre me referindo ao Egito, né? Tem aí o seu território, o Egito e o Reino de Núbia, tem o seu território banhado pelo rio Nilo. E também temos a antiga Mesopotâmia, com seus territórios aí banhados pelos rios Tigre e Eufrates. Lembrando que essas duas civilizações fazem parte do que a gente chama de crescente fértil, também são consideradas chamadas de sociedades hidráulicas. Por quê? Porque elas sobreviveram, elas cresceram, elas realmente progrediram por conta da presença do solo, de terras férteis, que eram aí beneficiadas pelas vazantes, não é? Pelas cheias desses rios, que tornavam o território da qual essas civilizações se formaram, regiões muito propícias para a prática da agricultura, como também da criação de animais. E na aula passada nós vimos um pouco aí sobre a formação do Egito, considerado uma das grandes civilizações da antiguidade. Como o Egito foi se formando, primeiro através da organização dos chamados nomos, que eram administradas pelos nomarcas. Um desses nomarcas, Menés, vai unificar o Alto e o Baixo Egito, transformando o Egito em um único império. Ele vai ser responsável pela unificação do Egito e vai ser coroado com o título de faraó. Ele vai ser responsável por dar início às famosas dinastias egípcias, não é? Nós tivemos aí mais de 30 dinastias egípcias. Lembrar que esse título de faraó, né, ele ficava dentro de uma mesma família, de uma mesma dinastia, era passado de pai para filho, tá? Deixa eu passar aqui as páginas do livro para vocês irem acompanhando, né, nosso livro aí o que nós vimos na aula passada. E nós vimos aí que o faraó, ponto isso para vocês, né? O Egito vivia uma teocracia. Vimos em sala sobre esse termo. Teo vem de Deus, cracia, poder, pelo fato do faraó ser visto como um Deus vivo. Então ele era cultuado não só como o rei, né, como o dono de todas as terras, como líder militar, mas também como um Deus vivo. Então ele tinha esse poder duplo, tá? E nós vimos também que na sociedade egípcia, ele, o faraó, era a autoridade máxima. Abaixo dele a gente conta com a presença dos funcionários públicos que ajudavam na administração, na defesa, entre eles os escribas, né, que eram aqueles funcionários que sabiam escrever, que cuidavam da administração do Egito. Também tínhamos aí os sacerdotes, como os militares também, os artesãos, camponeses e os escravos. Esses últimos, camponeses e escravos, constituíam grande parte da sociedade egípcia, tá? Gente, só um pontinho importante sobre a sociedade egípcia. Era uma sociedade que não tinha mobilidade social. Tia Tayana, o que significa isso? Isso significa que se eu nascesse uma camponesa, eu provavelmente morreria sendo uma camponesa. Se a minha família era de nobres, né, eu iria ser nobre. Então, a minha condição social dependia do meio da qual eu havia nascido. A minha condição social era também hereditária, tá? Então não tinha uma mobilidade social. Uma pessoa que nascesse paupérrima no Egito, mesmo com muito trabalho, ela não iria alcançar o status de um nobre, de um sacerdote. Ela continuaria sendo um simples camponês, tá? Então é só para pontuar isso com vocês. Como eu tinha combinado na aula passada, hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura egípcia, né? A cultura egípcia que exerce aí uma grande curiosidade entre as pessoas. O Egito, ele é um assunto
que causa ainda, vamos dizer, muita procura sobre os aspectos culturais, principalmente relacionados à religião egípcia, como também as suas pinturas, né, a sua arquitetura. Só para vocês terem ideia, existe um campo de estudo que é chamado egiptologia. Exatamente, os famosos egiptólogos. São historiadores, arqueólogos, que realmente se especializam na história, na cultura, na arquitetura do Egito. Essas pessoas, elas estudam todos os aspectos da história do Egito Antigo. E hoje, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai ver um pouco mais no livro aí, Todo Mundo, página 30, sobre a questão da relação que os egípcios vão ter com a morte. Isso mesmo, eles vão ter uma relação muito estreita com a morte. A morte vai fazer parte do cotidiano dos egípcios, tá? Vamos aí no livro de vocês, página 30, aqui para o penúltimo parágrafo, que olha, como davam, vocês acompanharem aí no livro, tá? Então, os egípcios, eles se preparavam para esse momento, né? A morte era um momento muito importante para os egípcios. A morte fazia parte, como eu já disse para vocês, do cotidiano. Em vida, eles se preocupavam muito com a vida após a morte. Por quê, tia Tayana? Porque eles acreditavam na reencarnação da alma. Eles acreditavam que a alma, quando a pessoa falecia, quando a pessoa morria, a sua alma iria ser julgada no chamado Tribunal de Osíris, de acordo aí com a famosa mitologia egípcia, tá? Então, eles acreditavam que a sua alma seria julgada no famoso Tribunal de Osíris, né? Que o seu coração iria ser posto em uma balança, que se você tivesse feito coisas boas, o seu coração iria pender para o lado bom. Se você tivesse feito coisas ruins, o seu coração iria pender para o lado ruim. E com isso você era condenado ou a viver no mundo dos mortos, ou você poderia ter a chance de voltar à vida, a reencarnar, você teria direito à imortalidade da alma. Então, olha como era aí o pensamento deles, não é? Olha como eles valorizavam muito esse momento de passagem. Para os egípcios, era um momento de passagem para a imortalidade. Então, eles vão ter uma relação muito próxima com a morte. E era muito comum, principalmente os nobres, as pessoas mais ricas, eles sempre se preocupavam com os seus túmulos. Então, eles já iniciavam durante muitos anos aí a construção dos seus túmulos. As famosas pirâmides, quem é que não viu em alguma foto, na internet, nos nossos livros, na televisão, as famosas pirâmides egípcias, não é? Essas pirâmides, elas vão fazer parte ali da arquitetura do cotidiano, porque elas tinham uma função muito clara. Elas serviam de túmulo para os faraós. Quanto maior a pirâmide, quanto maior essas construções, maior era o poder, a representação que esse faraó possuía, tá? Nós vamos ter inúmeras pirâmides, não daquela forma tão tradicional e conhecida, tá? Inicialmente elas eram um pouquinho mais baixas. A gente vai ver na página 31. Mas antes da gente ir na página 31, vamos dar uma lida nesse parágrafo aí no livro de vocês da página 30. Olha o que ele diz lá no penúltimo parágrafo, ó. Vou colocar aqui o meu cursor para vocês acompanharem aqui comigo. Aqui, ó. Como davam muita atenção aos corpos após a morte, os antigos egípcios perceberam que corpos, tanto de seres humanos quanto de animais, isso mesmo, de animais, encontrados no deserto, ficavam bem conservados, pois era um ambiente muito seco. Sacerdotes e médicos fizeram várias experiências com animais mortos,
retirando suas vísceras, órgãos internos e conservando-as em carbonato de sódio. Bálsamos que evitavam a decomposição também eram utilizados e regularmente trocados. Em torno de 2 meses depois, enfaixavam os corpos com tiras de linho, transformando-os em múmias, que eram depositadas nos sarcófagos. Aí vocês estão vendo aqui, olha, essa aqui é uma múmia de um gato. Tia Tayana, de um gato, isso mesmo. Olha, os egípcios, eles também vão passar a mumificar os seus animais de estimação, tá? Então, era muito comum encontrar nas tumbas, além dos objetos pessoais, porque eles acreditavam que as suas joias, roupas, os seus móveis, os seus objetos pessoais iriam com eles para vamos dizer, a vida após a morte. Eles poderiam usufruir esses objetos. E claro que eles não iriam deixar os seus animais de estimação para trás, né? Então, muitas vezes, os animais, principalmente o gato, que era muito cultuado, ele também era mumificado e o seu sarcófago era depositado ao lado do seu dono. Então, era muito comum encontrar ao lado aí dos sarcófagos, né, dessas pessoas importantes, os seus animais de estimação. Tia Tayana, todo mundo no Egito passava pelo processo de mumificação? Não, somente nobres e sacerdotes. Essa técnica de mumificar era algo muito caro, então era destinado realmente às pessoas mais poderosas, às pessoas mais ricas, tinham esses túmulos mais elaborados, mais sofisticados, tá? E as pessoas pobres? As pessoas mais simples, elas passavam pelo sepultamento normal, que ocorre até hoje. Então, esse processo de mumificação era realmente direcionado àquelas pessoas mais ricas da sociedade, tá? Vamos para a página aqui 31 para a gente continuar. E como era feito? Tem uma pequena descrição aí, né? Então, o corpo era retirado do corpo, todas as suas vísceras, todos os órgãos, coração, pulmão, né, a córnea, os olhos, a massa encefálica, tudo era retirado do corpo, eram depositados esses órgãos em urnas, uns pequenos vasozinhos, urnas funerárias, pequenininhas vasos, eram depositados ao lado do sarcófago. Olha aqui o sarcófago no livro de vocês, olha, conjunto aí de sarcófagos, né? A página 31. Ao lado, esse sarcófago ficava bem no meio da sala e ao lado esses pequenos vasos contendo aí os órgãos, né? Que eram retirados. Dentro do corpo eles colocavam perfumes, muitas ervas, óleos, passavam um pouco de sal, óleo em todo o corpo. Isso ajudava a conservar, né? Isso ajuda a conservar então o corpo. E logo depois passavam o linho, não é? Toda a faixa de linho em todo o corpo. Essa múmia, após ser mumificada, ela era depositada então aí nesses sarcófagos, tá? Então, era uma técnica aí que durava semanas, então era um processo muito, vamos dizer, muito cauteloso, tá? E a prática de mumificação, gente, foi muito importante para o desenvolvimento da medicina, para o conhecimento um pouco mais do corpo humano, né, na sua prática, sobre as veias, músculos, os órgãos que compõem aí os seres humanos. Então, a prática de mumificação egípcia trouxe uma grande contribuição para a medicina, tá? Vamos ler aqui na página 31, primeiro parágrafo, acompanhem comigo, sobre as construções funerárias, né? Como eu disse para vocês, as mais famosas, as pirâmides, que tinham essa função mesmo. E uma observação: a câmara mortuária, ela ficava na parte subterrânea, tá? Então, aquela imagem da piramidezinha, não é que lá dentro tem a câmara mortuária, não, ela ficava lá no subsolo. Olha aí, as construções funerárias mais importantes do Egito recebiam as múmias dos faraós. De início, as múmias eram enterradas em câmeras subterrâneas, juntamente com joias, barcos, estátuas, águas, grãos, entre outros, assim como múmias de familiares e animais de estimação.
Acredita-se que essas coisas seriam úteis quando os mortos passassem para outra vida, pois poderiam utilizar todos aqueles objetos quando estivessem do outro lado. Então, eles acreditavam aí na vida após a morte, né? E era necessário o corpo passar por todo esse processo de mumificação realmente para preservação do corpo, tá ok? Aí na página 31, gente, olha mais embaixo, vocês estão vendo aqui a pirâmide de Djosé, né? Ela que é o que a gente chama de mastaba. Essas vão ser, vamos dizer, as primeiras pirâmides, né? Elas eram escalonadas, elas eram com degraus e elas eram pequenas, as chamadas mastabas. Aqui no último parágrafo ele fala um pouco. As câmeras embaixo da terra eram fechadas com várias camadas de diferentes materiais. O conjunto acabava formando uma pequena elevação no solo. Tempos depois, decidiram que essa elevação poderia ser maior e passaram a empilhar tijolos de argila sobre elas. Esses monumentos chamavam-se de mastabas. A partir das mastabas, essa que vocês têm aí, olha, na página 31, cada vez maiores, mais altas, os arquitetos egípcios criaram as pirâmides, tá? Então, as pirâmides hoje elas têm uma função de símbolo do Egito Antigo, elas são pontos turísticos, mas lá no Egito Antigo elas tinham uma função bem específica, que era realmente de servir de túmulo para os faraós, tá? E um fato bem importante, quando não se estava num período de cultivo, nem de colheita, tanto os camponeses como os escravos, eles eram destinados ao trabalho nas obras, nas construções públicas, entre elas as pirâmides, tá? Então, quando não estavam plantando, não estavam colhendo, nos meses em que o rio Nilo, né, tinha a sua vazante, quando as águas do rio Nilo aumentavam e inundavam toda a lateral, camponeses e escravos eram destinados aí para trabalhar nessas construções públicas, tá? Principalmente na construção das pirâmides. Aí na página 32, né, a gente está vendo aí a grande esfinge de Gizé e logo atrás as famosas aí pirâmides do Egito, tá? Uma coisa super importante, gente, a mumificação está muito relacionada à mitologia egípcia, certo? À religião egípcia. Os egípcios, eles eram politeístas. Tia Tayana, que nome grande, o que significa isso? Poli vem de vários, tá? Teístas, crenças, vários deuses. Então, politeístas significam que os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Diferente, por exemplo, de nós. Grande maioria de vocês são cristãos, né? E os cristãos acreditam, olha o nome, cristãos é porque acreditam em Jesus Cristo. Nós acreditamos na existência de Deus, de um único Deus. Nós somos monoteístas, Então, nós acreditamos em um único Deus. Os egípcios antigos não, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. E esses deuses, eles traziam características tanto humanas, como também características de animais. Então, nós vamos ter deuses representados na forma humana, vamos ter deuses representados na forma de animais, como também vamos ter deuses representados de formas mistas. Cabeça de falcão, corpo de animal, cabeça de gato, corpo humano. Então, a gente vai ter essas formas mistas, né? Cabeça de falcão, corpo humano. Então, os egípcios vão ter essa crença politeísta. Lembrem-se muito desse termo, tá? Politeísta significa a crença em vários deuses, tá? É uma das características principais da religião do Egito, certo? Vamos aqui. Vamos para a página seguinte. Nós vimos aí na página 33 um pouco sobre a agricultura, né, a economia, sobre a sociedade. Vamos aqui para a página
que também continua sobre a economia. Eu quero que a gente vá agora ver rapidinho, viu, gente? Na página 35, 36 eu já passei para vocês, não é? Aqui. Pronto, achei. Página 36 tem um texto, passado e presente, o papiro. Queria muito que vocês lessem esse texto, que vai falar um pouco sobre a escrita egípcia. A escrita egípcia é chamada de hieróglifos, tá? Eram os hieróglifos. A gente vai ter aí algumas nuances dessa escrita, mas o código escrito mais conhecido entre os egípcios eram os hieróglifos, tá? A escrita mais antiga não é a escrita egípcia. Uma das mais antigas vai ser a escrita da Mesopotâmia, que a gente vai ver depois, que é a escrita cuneiforme, tá? Mas os egípcios, eles também já desenvolviam os registros escritos através desses símbolos. E eles vão desenvolver uma espécie de folha, né? O papiro. Então, a escrita egípcia, ela vai trazer uma série de informações sobre medicina, sobre os poemas, sobre realmente o cotidiano que eles produziam. Então, todas essas informações que nós analisamos aí ao longo desse capítulo, todas elas foram possíveis porque muitos egiptólogos, historiadores e arqueólogos se debruçaram em analisar e traduzir a famosa escrita egípcia, tá? E o que é que tem esse texto? Esse texto, passado e presente, o papiro, vai falar um pouco sobre o papiro, que foi criado aí no Egito, né? Utilizando essa plantazinha aí, olha a imagem para vocês, né? Então, ele vai falar um pouco sobre como ele era produzido, e o papiro, ele não vai ficar só no Egito não, viu, gente? O papiro vai ser vendido, comercializado com vários povos vizinhos aí do Egito, tá? Então, o papiro, esse modelo de papel, vai ser realmente comercializado por várias regiões aí, territórios vizinhos, e é um elemento super importante da cultura egípcia. Próxima aula, nós vamos continuar aí nesse capítulo, tá? E a gente vai ver os chamados núbios, o reino de Núbia. Era vizinho, esse território era vizinho ao Egito, hoje é um país conhecido como Sudão. O rio Nilo vai nascer nesse território, tá? E a gente vai ter uma relação muito próxima do reino de Núbia com o reino do Egito. Vai ficar aí para nossa próxima aula, tá? E antes da gente terminar, só para eu terminar aí com essa frase da página 37, que eu já expliquei até em sala, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Pesquisem quem é o autor dessa frase e por que ele fez essa afirmação. Essa frase aí já é conhecida de vocês, hein? Quem estava prestando atenção nas nossas aulas aí de Egito, ainda as nossas aulas presenciais, eu levei essa frase para a sala. Essa sala é do historiador grego Heródoto, e ele analisando, ele tinha um fascínio muito grande sobre a história do Egito antigo, né, do Egito. E ele diz, olha, o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O Egito é um presente do Rio Nilo. Uma dádiva é um presente. Então, o Egito só foi possível. O Egito só surgiu graças à existência das águas do Rio Nilo. Como surgiu uma civilização numa região tão seca, desértica, não é? Como foi possível surgir uma civilização com tanta prosperidade e riqueza? Por conta da presença do Rio Nilo. E aí na próxima aula a gente vai ver que o Rio Nilo contribuiu não só para a existência do Egito, mas também de outros reinos, como os núbios, na civilização núbia, e um dos maiores reinos, que foi o reino de Kush. Lembrando que tem uma atividade lá no portal com questões sobre o Egito. Eu quero que vocês façam, respondam as perguntas. Eu vi que pouquíssimos aí resolveram. Ainda tá lá valendo aquela atividade que eu deixei no portal, tá? Algumas questões aí sobre o Egito. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.